Eu queria começar, Ronaldo, que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse filme que a gente acabou de ver, né? Boa noite. Gente, boa noite. É um grande prazer estar com vocês aqui. Bom, essa foi a Cidade Sonâmbula, que foi a coleção de inverno, e eu estava dizendo que por trás de toda a coleção tem um livro escondido em algumas coleções esse livro aparece de forma explícita. Nesse aqui, o ponto de partida foi o Mieculto, com Terra Sonâmbula, onde eu pego parte do título e batizo a coleção. E por que um livro por trás de cada coleção? Primeiro porque moda é isso. Moda é uma ilustração de um contexto social, histórico, econômico, e como toda ilustração, ela funciona como a escrita em cor, imagem e forma. Claro que houveram coleções em que o livro, o legado de um autor como Drummond, Cristiano Ramos, Guimarães Rosa, um dos clássicos da literatura brasileira que eu amo, eram o ponto central, o foco central do objeto observado. Mas em todas elas tem um livro escondido. Ronaldo, como é que você começou a sua carreira de artista, estilista, designer? Quais são as suas influências e também na literatura? Quem mais te influenciou? Eu sou de uma geração de escola pública no Brasil em que éramos alfabetizados com Drummond, Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Então, quando você chegava na adolescência, você tinha uma certa intimidade com a obra desses grandes. Eles eram quase que figuras da família. Você via na estante e você lembra poemas inteiros de cor, eu lembro até hoje. E, naturalmente, quando eu entendi que a moda podia ser uma desculpa para a pesquisa do texto, do contexto, da escrita do outro, aí eu passei a gostar mais. Isso foi logo no início. Evidentemente eu entrei nesse universo pelo desenho, eu adorava, também era de uma geração que desenhava muito, pré-televisão, e com todo o curso de desenho, contando curso gratuito, eu fazia. E numa dessa, uma vizinha me apareceu com uma pasta de um desenho de moda, era um curso de figurinista do Senac. E quando ela falou que era gratuito, eu fui fazer, escondido dos amigos, claro, porque era uma época final da ditadura, 83, 84, e eu, como adolescente, só via literatura política, então não combinava fazer um curso de figurinista no Senac, ao lado das bonitinhas lá, senhorinhas de cabelo lilás, as senhorinhas que estavam ali para poder aprender a desenhar as costas do figurino, ou os travestis, que era outra parte da turma, e eu estava ali para aprender a desenhar fantasia de carnaval. As aulas eram animadíssimas. Terminado o curso, nem uma turma nem outra aprendeu a desenhar, só eu, porque eu já sabia desenhar rosca de parafuso, e isso com moda é quase que a mesma coisa. Aí, umas 2 semanas depois, o setor de colocação profissional do Senac me ligou e me ofereceu um emprego numa loja de tecidos. E o que parecia o céu, que eu falei, gente, vão me pagar o meu primeiro emprego, vão me pagar para desenhar o dia inteiro. E foi um pesadelo, porque quando abriu a porta da loja, tinha umas 30 mulheres na minha frente. Alta, magra, gorda, amarela, querendo a roupa do enterro, do casamento, do velório. E eu só sabia desenhar, não tinha vocabulário de moda, não entendia de costura, não entendia de nada. Então, claro que eu devo ter estragado o tecido de muita gente. Mas, com a maturidade, eu fui ver que não foi a Parsons em Nova York, não foi a St. Martins, mas a loja de tecidos, que foi fundamental para a minha formação. Porque ali eu escutava uma história diária do personagem e eu tentava, nas entrelinhas daquele personagem, captar a roupa que nem aquela pessoa sabia que era a roupa que ela queria. Eu me lembro quando eu vi aquela cena da Fernanda Montenegro no Central do Brasil, escrevendo as cartas, era mais ou menos aquilo que eu fazia desenhando roupa. E de certa forma que é o que eu faço até hoje. Ô, gente, eu queria lembrar para todo mundo preencher a ficha aí, porque nós vamos sortear esse livro maravilhoso aqui no final do evento.
E, como hoje tem muita gente, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão. O Leandro está ali, ó, com o microfone, ele leva o microfone até vocês. Ronaldo, fala pra gente um pouco do livro, de como surgiu essa ideia. E esse prazer do caderno de desenho é uma coisa que eu trago desde lá de trás. Esse prazer ninguém me tira. E mesmo trabalhando com confecções, em empresa e tal, eu nunca abri mão do caderno de desenho, desse registro do processo. Mas eu encarava aquilo ali mais como um diário, né, particular, algo que de repente eu, depois quando passava a coleção, eu jogava fora, ou dava para um assistente e tal, então eu nunca vi valor nisso. Mas com a minha proximidade do meio acadêmico, que na verdade também é uma coisa que foi desde o início, os amigos falavam assim, não, isso tem que ser publicado. Eu falei, que publicado? Esse caderno de desenho não tem nada que publicar isso aqui não. Primeiro porque a cada coleção eu tento desconstruir aquele desenho anterior. O meu prazer era que as pessoas olhassem o desenho e falassem, nossa, sei lá, são 10 desenhos, são 10 estilistas, são 10 desenhistas. E não, as pessoas olham, eu faço gordo, eu faço magro, é do Ronaldo, aí, falta de criatividade. Mas nisso daí, quando me falaram, me convenceram, porque realmente nós temos pouquíssimas publicações que falem, que tragam, revele o processo de criação de estilistas brasileiros. As publicações nossas ainda estão muito no certo e no errado da moda. Agora começaram a aparecer alguma coisa. E aí me convenceram disso. Eu entrei em contato com a Cobogó, com a Isabel Diegues, que eu já tinha conhecido na ocasião da coleção da Nara Leão, né? E eu vim acompanhando o trabalho da Cobogó com livros de arte. Ela topou fazer, mas com a certeza de que era uma coisa direcionada para o público de moda. E tivemos uma tiragem, uma edição de luxo, de capa de tecido, papel francês, lombada dourada, e era um livro caro até. E eles imaginavam alguma coisa em torno de 6 a 8 meses de circulação do livro no mercado, e ele acabou em 45 dias. Eram 3 mil exemplares que evaporaram em 45 dias. Então, com isso, a editora perguntou se me convenceu a fazer, na verdade, essa segunda edição, que a princípio eu estava relutando. E acabou entrando 4 coleções que não entraram na primeira, mudamos a capa, alteramos o papel, pensando justamente nisso que é o custo do livro. Eu queria que ele fosse até mais barato, tem alguém da editora aí, porque é um livro para estudante de moda, que era bom que isso circule. E a grande surpresa, que já tinha se revelado na primeira edição, que foi além dos interessados em moda, mas interessados em arte visual, até linguística, esse livro tem sido estudado. Então, eu acho que foi legal. Vamos passar para a plateia então, que hoje está cheio, deve ter muita gente fazendo pergunta, querendo fazer pergunta. Quem é de moda aí? Levanta o dedo. Deixa eu saber. Vai ter muita pergunta. Todo mundo é de moda. Eu já vou perguntar sobre o São Paulo Fashion Week, já para outubro. Aí tem uma coisa que tem muita gente fala assim, aí falando ainda mais um pouco da história desse livro, porque quando as pessoas falam assim, então foi muito fácil, né? Você já tinha os cadernos, então foi só pegar os cadernos e... Agora lembrando que cada caderno tem a quantidade de páginas desse livro, né? Então você tem que selecionar 4 páginas em média, 5 páginas em média, para de forma sintética, não foi fácil. Tinha uma enrolada assim. E eu ficava assim com aquela sensação que no final o livro ia ficar um samba do crioulo doido. O pessoal da design gráfica tentava limpar também um pouco disso. Eu falava, não quer saber, não tem que limpar nada não. Um livro que tem Noel Rosa, tem Nara Leão, tem Dia de Visita na Penitenciária, tem Drummond, tem tantas histórias absurdas aí, eu acho que ele tem que ser dessa forma mesmo. E eu acho que ele tem já me perguntaram também sobre, porque qual foi a grande surpresa, e que tem me perguntado de norte a sul do país. Um livro de desenho no momento em que você não precisa saber desenhar, né? Porque você tem hoje, seja estilista, arquiteto, o que for, né? Quando alcança-se a perfeição, a facilidade,
aquilo que foi o início do pensamento de criativo que levou até aquilo, vira um novo luxo. Né? E isso tem acontecido com o desenho no mundo inteiro. A valorização do desenho à mão livre, que acaba pegando aí como uma assinatura particular e pessoal de quem fez. Então eu espero que muitos livros de desenho apareçam, se revelem. É uma coisa que lá fora a gente já vê uma retomada nessa direção. O desenho técnico de moda, você tem programas de computador que atendem muito bem, porque ele precisa ser milimétrico, mas o desenho livre, ele é muito mais do que um registro, né, gráfico, ele é o ponto de partida de uma escrita pessoal e de uma manifestação mesmo de criação, de criatividade. Antes da coleção, então o livro também vai ser vendido, está sendo lançado agora, ele vai ser vendido em outros países, já tem contatos? Parece que Portugal. Tem Portugal. Então fala um pouquinho da coleção. Qual coleção? O que está te inspirando? O que você vai trazer para o São Paulo? Não, essa eu comecei a fazer ontem. Pelo amor de Deus, eles acham que a coleção do Gustavo Scriven já está pronta. Eu comecei a pensar agora, ainda mais com a história de livro, viajar o país. Dá para falar da anterior, das sereias, entendeu? Da Fúria das Sereias, que é a coleção de verão que vai para a loja daqui a pouco, né? Setembro, final de setembro. É a coleção que vai estar por aí. Coisa que eu sempre falo com o pessoal da graduação, conta uma história, na verdade. Eu tinha uma amiga que trabalhava, quando eu morava em Londres, uma alemã, que ela era assistente da inglesa da Vivienne Westwood. E ela conta que lá eles tinham uma coisa em torno, ela tinha uma coisa de 10, 15 assistentes. E muitos desses, né, trainees que estavam ali, ainda fazendo faculdade de moda e tal, e eles faziam, sempre que aparecia um novo, eles faziam uma pegadinha, falavam assim, olha, a Vivienne adora que pesquise nas revistas modernas da época. Na minha época era a ID e a The Face. Você, ela adora, parará. Então essa figura, para agradar, no dia seguinte aparecia com uma pilha dessas revistas e deixava em cima da mesa, assim. A Vivienne entrava, passava, pegava a revista e falava, de quem é essa revista? Aí a pessoa falava assim, a minha, ela era sua, rasgava e jogava no lixo. E falava assim, aqui, deixa eu te dizer, a revista de moda não serve para nada. A revista de moda é catálogo de vendas. Alguém pagou para isso estar aí. Alguém escolheu a imagem que você vai discutir. Agora você, como criador, você tem que ir atrás de palavras. Você tem que ir atrás da literatura. Você tem que ir atrás da escrita. Porque na escrita você é dono da cor, você é dono da forma, você é dono do corpo do personagem. Né? E isso sim é um grande ponto de partida para uma liberdade de criação. Demorou para fazer esse livro? Eu sempre faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho até que demorou, mas não por questão dele em si. Mas eu não me dediquei ao livro. Eu acho que, sei lá, nessa história de seleção, de imagens, eu sou muito centralizador do projeto gráfico de todo o meu trabalho. Então, tenho a Designlandia, que já trabalha comigo há muito tempo, mas felizmente por um lado e infelizmente por outro, eu sou muito mão pesada nisso. Né? Então eu acabo desenhando a capa, eu acabo desenhando tudo. E também, relativamente, isso me dá muito prazer. Mas como eu estou sempre envolvido num monte de projetos, então eu não pude me dedicar exclusivamente. Se eu tivesse me dedicado, provavelmente 2 meses ele estaria pronto. Mas no final foi quase um ano, eu acho. Ronaldo, com tanto tempo de estrada, tão reconhecido internacionalmente, o que te inspira hoje ainda? Os absurdos do homem comum. Né? Quando há uma loja de tecidos, é isso que continua me movendo. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas as figuras que você tem no livro aí não tem nada de comum, né? Tem Portinari, tem próprio Drummond, mas eles enquanto pessoas comuns, né? Que com a sua história criaram e deixaram um legado maravilhoso. O próprio Portinari, por exemplo. Foi na pesquisa para esse trabalho que eu vi o Portinari, descobri o Portinari homem comum. E o quanto esse homem comum é o grande amálgama da obra dele. E é isso que me interessa em todos eles. Eu acho que isso é uma fonte de inspiração inesgotável. Você pode falar de um ser a ser biografado, como no caso do Lupicínio Rodrigues ou Noel Rosa, figuras que, sem saber,
reinventaram ou forjaram um novo Brasil. Né? Sobretudo essa turma dos anos 30 aos anos 50 é uma turma que me interessa muito, né? Porque tudo que nós vemos de modernidade no Brasil hoje foi plantado e escrito em todas as áreas, literatura, música, arquitetura, foram as décadas mais criativas na formação desse Brasil moderno. E foram homens comuns. Uma figura comum como Graciliano Ramos, por exemplo, que junto do Raquel de Queiroz, Gilberto Freire, enfim, aquela turma que foram renovaram a literatura brasileira, né, trazendo o Nordeste para a literatura brasileira. Eu acho emocionante isso que eles fazem. E, claro, meu mentor maior, que é o Mário de Andrade, né, cujo legado o Brasil ainda não apropriou, né, não pegou para si. Perguntas? Lá atrás. Enquanto isso, como é que está o momento hoje do design brasileiro? Do design você quer dizer na criação, na criação. Lembrando que a gente está vivendo uma crise e a gente estava conversando ali antes sobre a questão da escola, do ensino, da falta de memória. Como é que está a posição hoje do artista do design em relação a outros países brasileiros? Tem uma coisa que eu acho que tem uma visão otimista, tem uma visão pessimista e tem uma visão realista. Né? Então vamos começar pela visão vamos da realista. Nunca foi tão caro produzir no Brasil. E nunca nós tentamos arrumar aliás, acho que sempre fizemos isso, né, de tentar consertar o avião em pleno voo. Mas, enquanto a China, o maior investimento dos chineses, ao contrário do que todo mundo pensa, não foi nos últimos 10 anos, não tem sido em produção, não tem sido em novas tecnologias, mas tem sido em capital humano que pensa através do desenho, né, porque eles querem ser reconhecidos como criadores até 2030. Esse é o ponto. E no Brasil, a tal da economia criativa patina, a distância entre o design e a indústria ainda está entre uma distância oceânica, tem uma distância oceânica ainda nesse lugar. Agora vamos falar o que tem de bom. O que tem de bom é que, bombardeados de tanta informação e passada a euforia da globalização, o genuíno passou a ser um novo luxo. Então, a autoria, o desenho do autor, o registro do autor, né? Nós nunca tivemos tanto espaço para esses registros. Estou vendo ali na plateia o Derlon, por exemplo, um grande artista que traz ali a mão pesada da cultura pernambucana para o Brasil e que é delicioso essa democratização que a gente está passando do design no Brasil, de poder chegar no Tokstok e ter o luxo de ter um registro de um grande artista, levar um grande artista como Derlon para casa. Então essa democratização, eu acho que ela é bem bacana, né? ela é muito nova, né? O Brasil está começando a exercitar isso agora. Então é isso. Boa noite. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Prazer, meu nome é Lúcia, sou jornalista. Eu queria saber sobre suas raízes mineiras, sobre a sua mineirice. Como é que esse caldo mineiro aí, tanto as paisagens, a cultura, né, as suas memórias de infância, como é que isso te inspira, né, a criar? Bom, ela mineira portuguesa, né, mineira portuguesa e, sei lá, e africana também, tem muito aí. Os Fraga, aliás, foram 3 irmãos que vieram para o Brasil, 3 portugueses que entraram no início do século XVIII, XIX, pelo Recife e vieram fazendo estrago até chegar aqui embaixo. Foi mesmo, eles era muito normal, eles tinham uma família, depois que a família tinha 5 filhos, a mulher ele abandonava. Abandonava não, saía para comprar alguma coisa e não voltava mais. E aí foi para a Bahia, foi para o Espírito Santo e caiu em Minas. Né? Então, claro, eu sou da turma de Minas. Aliás, o primeiro texto que eu ponho no livro é uma história mais ou menos assim, porque o meu próprio avô um dia saiu para poder comprar alguma coisa e nunca mais voltou, né? E né, ele vivia ameaçando, aliás. E um dia que ele resolveu ir embora, meu pai tinha 5 anos, e a única imagem que meu pai guardou do pai dele foi ele descendo de costas, né? Então
Então, eu me lembro criança andando no centro de Belo Horizonte e às vezes meu pai dava uma corrida assim à frente, aí ele parava e falava assim, não, tá muito velho para ser meu pai. Então ele, até o último dia de vida dele, meu pai morreu super jovem, morreu, tinha 42 anos, ele procurou a nuca do pai dele no meio da multidão. E quando eu ponho esse texto, eu falo assim, o que isso tem a ver com moda? E falo, nada, mas é tudo. Né? Porque essa memória contada, essa memória inventada, ela é a mola propulsora para a criação de qualquer negócio. Né? E em tempos desmemoriados, como que a gente está vivendo, a memória ela tem ficado em segundo plano. Mas quem apropria dela, realmente, pelo menos tem algumas historinhas para poder contar. Né? E eu acho que a cultura mineira ela tem muito disso. Da fala, do caso junto à mesa farta, né? do revelar esqueletos do armário de forma paulatina, onde comédia e tragédia estão ali do mesmo jeito. Né? Mas me interessa muito a forma como cada povo conta uma história, ou talvez a mesma história. E no Brasil, e isso me fascina, por isso que estou sempre envolvido em projetos extremos. A coleção de verão, por exemplo, eu trabalhei lá na Paraíba com escama de peixe. Essa que eu vou apresentar agora no São Paulo Fashion Week é do Vale da Seda, do Paraná, que tem uma história maravilhosa, que pouca gente sabe, mas é o único polo de criação, de produção de fio de seda no Ocidente. Né? E grande parte da seda comercializada pela Hermès vem daqui. Né? E, enfim, então vamos ter isso lá. Então ouvir essas histórias diferentes e o jeito de contar, eu acho que traz essa marca. Eu nunca persegui, eu nunca fiz questão de reforçar essa mineirice. Primeiro porque eu acho que quem tem que identificar é o outro. Né? E segundo, eu sei que eu venho de uma cultura mão pesada, né? A minha, do pernambucano amiguinho ali, o Derlon, a cultura de Belém, que não é do Pará, a cultura de Belém. Né? Então temos aí 3 regiões do Brasil, ou 4, de cultura mão pesadíssima. Por mais que você queira negar, você não consegue. Atrás, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, meu bem. Meu nome é Regiane e eu vim de Minas e estou no aula aqui, através da Evolução do Senac. A minha pergunta, na verdade, são 2. A minha curiosidade é saber como você encara, ou se tem algum desenvolvimento do seu lugar sobre tendência. Tendência é uma grande questão, assim, que eu estou me perguntando, que eu estou no 6º período e eu tenho 4 horas de aula de tendência. E eu não vejo sentido nisso. Eu fico me questionando, né, por exemplo, como que você encara isso. E como que eles ensinam, hein, essa tendência? Não, para mim, a forma de ver tendência é uma pesquisa que todo mundo tem que fazer obrigatoriamente no seu processo de criação. E eles encaram isso dessa forma, de pesquisa mesmo, de contato com o seu público, contato com a sociedade, saber. Mas, enfim, isso é uma coisa básica, porque denominar isso de tendência, porque denominar o segmento onde todo mundo tem uma direção. Tá, deixa eu te contar. Qual que é o seu nome, meu anjo? Regiane. Regiane, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro você tem que entender o que você quer vender. Então, se você quer vender roupa, aí sim você tem que pesquisar toda essa coisa chata que você tem que fazer na escola. Né, que é público-alvo, que é comprimento X, que é a forma Y. Só que eu acho que está cada vez mais obsoleta essa forma de fazer a pesquisa. Por quê? Com a democratização da informação, todo mundo tem essa informação. E uma tendência ela é queimada imediatamente, né, antes de ser lançada. Então, a grande maioria das confecções brasileiras que hoje estão em micro e pequenas, né, elas não conseguem a rapidez do fast fashion. Né? Então, quando ela está pensando em fazer, aquilo já está na Zara. E aí vira uma coisa louca. Isso tem um lado bom, porque hoje você não consegue mais detectar uma tendência por comprimento, por forma e tal. Aí que eu
volta e meia eu falo uma coisa que muita gente eu acho que não entendeu ainda. O que eu quero dizer, e talvez, com certeza eu não soube explicar, mas eu vou tentar me explicar, mais uma vez. É que a moda está louca para se libertar da roupa. Né? Então, se você fala em moda e que tem essa outra forma de se ver, se pensar moda, como uma interpretação, né, de um contexto histórico, social e econômico, a referência dela de tendência é outra. E essa mesma referência que vai influenciar a culinária, que vai influenciar a arquitetura, que vai influenciar o desejo de, entendeu? Num tempo, que é o que muita gente chama de macro-tendência. Por exemplo, agora, se você fala assim, Ronaldo, o que você acredita de tendência agora? A tendência agora vai ser a moda, ela vai estar, estou falando moda, não poderia estar falando arquitetura, culinária, o que for. Ela vai tentar trazer valores que têm valor, aquilo que tem valor, mas não tem preço. Tá? Num mundo onde tudo tem um preço, tudo é comercializado, tudo se compra no shopping, né? Você vai começar a ver outras coisas. Eu estou fazendo um trabalho com o polo calçadista lá de São João Batista, lá em Santa Catarina, que é de produção de cópia pesada. E eu venho de uma segunda edição, uma primeira edição extremamente bem sucedida, em que trabalhamos a cultura catarinense. E nessa segunda edição, acho que eles pensaram que eu ia para o mesmo lugar, e eu falei, não, a tendência agora é você decodificar o intangível. Então, determinada empresa ela tem que fazer alguma coisa em cima de afeto, de esperança para outra, de memória para outra, né? De surpresa para outra, de amor para outra. Né? Então, o que são esses sentimentos decodificados em produtos? Né? Então, assim, a tendência ela sempre vai existir para direcionar um caminho. Mas o que eu vejo na escola ainda é ensinando tendência da forma como se ensinava na época pré-internet. Né? E ela perde totalmente o sentido. Sim, a outra pergunta é sobre a tecnologia têxtil. Assim, como surgiu o seu interesse, o desenvolvimento, qual foi o primeiro desenvolvimento, se essa parceria ela é... Certo, se tem um lugar que a moda ainda pode trazer algo de novo, é justamente na construção de tecidos. Ou algo de novo que interesse, né? Porque a gente vê cada vez mais aí a figura fazendo um casaco com 3 braços, 3 mangas, e se tudo correr bem, nós vamos continuar com 2 braços durante muito tempo. Né? Então, assim, a vanguarda está no aí, a vanguarda está no invisível. Né? E uma coisa que me fascina é situações e condições em que você vê o designer estabelecendo um diálogo próximo com outras frentes. Então, quando você senta com um químico, quando você senta com um técnico, para pensar junto um novo produto, eu acho isso fascinante. Né? E se a escola e a indústria brasileira buscassem isso, né, ou tivesse um projeto amplo para tal, aí ninguém seguraria a produção de moda brasileira. A crise, ela desafia o artista e torna esse artista mais criativo e melhor, na sua opinião? Bom, eu nunca... Bom, desde quando eu comecei na década de meios de 80, já tem uns 40, quase 40 anos daqui a pouco. Não, uns 30 anos, vai. E toda vez tem uma crise pior que a outra. Né? Essa crise, esse momento que a gente está passando, eu sempre vou achar tal, mas eu acho ele mais perigoso. Porque o que está colocando em risco é a nossa indústria. E ao contrário, quer dizer, a indústria está indo embora, mas aí ao contrário de países como a Alemanha, a Inglaterra, que tem um pensar, que tem uma assinatura e podem abrir mão da indústria, ou podem até financiar essa mesma indústria nos países asiáticos, o Brasil não pode. Nós temos um rombo social gigantesco, nós temos um continente aqui dentro. Então a migração dessa indústria pode ser fatal para o Brasil. E é isso que está acontecendo com a moda. Então, muito mais do que essa crise política e econômica, de sobe valor, desce valor, consumo despenca, consumo sobe e tal, eu acho que tem essa que é pior. Sabe? Falta de um projeto maior para a indústria brasileira. Boa noite. Boa noite. Sou Mara Brasil, sou artista plástica, venho da moda. Eu queria saber de você, assim, um pouco...
Qual a sua opinião sobre o... Eu acredito que atualmente, eu vejo nas artes plásticas, vejo alguns amigos, via na moda também, que havia uma falta de discurso, que há muito, assim, a questão do vazio, enfim, parece que muita gente que eu vejo produzindo não sabe o que está produzindo. E eu queria saber de você, se você é pessimista ou otimista em relação a essa coisa das pessoas, por estar vazio, de buscarem a memória, a identidade, a cultura. Eu sempre quis buscar isso no meu trabalho, assim, tanto na moda e agora como nas artes plásticas. Eu tenho muita influência do Pará no meu trabalho. Inclusive, eu quero saber se eu posso te dar uma ilustração minha que eu trouxe aqui. Nossa, mãe, claro, o presente é sempre bem-vindo, ainda mais vindo de gente do Pará. Então, te admiro desde lá, desde sempre, né? E aí eu queria saber de você, se você é pessimista ou otimista, assim, porque eu vejo assim, agora eu conheço vários artistas que estão buscando, estão querendo ir atrás de uma identidade, de uma memória, querer saber do seu passado, querer saber, enfim, para tentar colocar no trabalho e ter discurso. Eu quero saber de você, se você realmente acha que tem uma coisa que até bem pouco tempo atrás, e isso fala pouco tempo atrás, 10 anos, 15 anos, você pega uma revista de decoração brasileira desse período, dificilmente você via algo de, não vou nem falar de um artista se inspirando nessas raízes, mas de artista popular, né, brasileiro. Porque a cultura popular, o Brasil como inspiração, era algo para ficar escondido lá na área de serviço, de molho no balde, né? Então, trazer isso para ambientes nobres da casa, dificilmente você via na casa de uma pessoa isso daí. E a coisa mudou. Hoje a gente já dá uma circulada maior, né? Mas o Brasil tem ainda desconhecimento total dos seus mestres nessa direção. E a turma das artes plásticas, os estilistas e tal, muito mais do que inspirar, é entender a história e a ancestralidade que cada coisa traz. Por exemplo, eu sou fascinado com a história das rendas brasileiras. Mas não é porque você olha a renda e acha a renda linda, mas como essa renda veio parar aqui. E que marca que o fazer no Brasil acabou imprimindo uma escrita nossa naquele produto. Por exemplo, a renda Renascença. Só falando rapidinho. A renda Renascença nasceu em Florença, né, e numa época em que a menina com 5 anos já começava a aprender a fazer a renda para poder fazer todo o seu enxoval, e uma filha de um nobre rico, muito rico, filha única, se apaixonou no melhor estilo Romeu e Julieta pelo rapaz da família concorrente. E esse nobre, esse rico, ele foi até a igreja e pediu que a igreja ajudasse a resolver essa questão. E ela ajudou. Pegou a menina, ela tinha 15 anos, enviou essa menina para o convento em Olinda, e ela viveu ali até os 98 anos, fazendo renda, confinada, presa dentro junto com, esqueci o nome, da clausura lá. E quando ela morre, nos últimos 20 anos de vida, quem a acompanhou foi uma paraibana. E essa paraibana sai do convento, vai visitar a família em Pesqueira, onde uma tia tinha 17 filhas, e ali ela ensinou a renda Renascença. E depois voltou para Paraíba, na região de Monteiro. Então são os 2 polos de renda Renascença no Brasil. Depois que eu vi essa história, nunca mais eu olhei para a renda Renascença como eu olhava antes. A renda Renascença brasileira, quando você compara com a renda de Florença, que é quase que o mesmo jeito de fazer, a nossa é melancólica. A nossa tem um sofrimento amoroso ali, né? Então eu acho que esse entendimento da própria cultura, ela revela um país de um outro jeito, de uma outra leitura, né? Então, seja para as artes plásticas, seja na moda, seja na arquitetura, né? Eu acredito que... agora tem uma coisa que é econômica também, né? Então, quando eu disse anteriormente que passada a euforia da globalização, o genuíno passou a ser o grande valor, né? Por isso está todo mundo de olho. No Pará, por exemplo, que talvez seja um dos últimos redutos de cultura popular bruta, onde a comida termina, onde começa a música, que termina onde começa a dança, que termina onde começa o lixo, né? Tudo lá é uma coisa só, coisa que de repente foi o que Pernambuco revelou para o Brasil no final dos anos 80.
né? Agora tem um movimento que é o movimento, sobretudo, de Belém. Então isso é fascinante, eu acho que, sem dúvida alguma, é isso que o mundo quer consumir, e no momento de uma estética de vidro de blindex verde e porcelanato branco, né, essa alma ela é extremamente bem-vinda. Boa noite. Onde que está? Proposta? Boa noite, Ronaldo. Fabrício Neves. Ei, Fabrício. Também sou de Belém e queria saber um pouco da sua opinião sobre alguns jovens estilistas que não fizeram faculdade. Tipo, eu hoje assumo uma marca aqui em São Paulo que sofri um pouco de preconceito por ser do Pará, por não ter faculdade também, e queria saber sua opinião sobre isso, sobre estilistas que não têm faculdade e buscaram outros meios, tipo cursos livres, para entrar no meio da moda. Vamos entender qual que é o grande valor da escola, né, da faculdade, sobretudo hoje. É o único reduto que sobrou para experimentar. O mercado não te dá tempo de experimentação, né? E eu acho que acabamos aproveitando muito pouco esse período ali dentro da escola. Mas tem uma outra coisa, porque você falou em cursos livres, né? Eu acredito e aposto que, tenho dito muito isso, da necessidade do Brasil de investir em cursos técnicos de qualidade, né? Países como a Finlândia, como a Noruega, os países nórdicos e mesmo o Chile, né? O Chile começou a investir nisso tem uns 20 anos e já colhe frutos. Não é só para a área de técnico de moda, não, mas em todas as outras, né? Agora, independente de fazer graduação e pós-graduação, curso livre ou não, essa busca do conhecimento, tá, ela é de extrema importância. Eu acredito que nos anos 80 tinha muito valor o autodidatismo, né? E ser autodidata hoje é uma coisa que é meio perigosa, né? Você vai apanhar muito, volto a dizer, num mercado que não te dá tempo de experimentar e de errar, como ainda o era 20 anos atrás, né? Mas essa coisa de ter curso ou não, eu lembro também do Atos Vulcão. O Atos, ele fez medicina e, no entanto, foi o grande artista a registrar em azulejo, em registro gráfico, o desejo de uma época, né, aí no caso ilustrando a arquitetura de Oscar Niemeyer, da Pampulha, em Brasília. E na época os críticos perseguiam esse coitado desse Atos Vulcão justamente porque ele não tinha formação. E ele falava assim, olha, a melhor escola que eu tive foram os amigos que a vida me deu, né? E ele era amigo, era Niemeyer, Portinari, Burle Marx, né? Então procura andar com uma turma assim também que rola. Tem um aqui na frente. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela e eu não faço faculdade ainda, sou do técnico vestuário do Senai. E eu gostaria de saber se hoje em dia muitas pessoas entram na faculdade de moda com o intuito de ser estilista. Todo mundo quer ser decoração. E eu queria saber se isso vale a pena, se você acredita que é lucrativo aqui dentro do nosso país, ou se vale a pena migrar para outras áreas, se vale mais a pena a produção de moda, enfim, se essa profissão vale a pena. Se é o que eu aconselho é a busca de uma formação difusa, tá? Que você crie conexões de diálogo com outras frentes. Isso que vai fazer com que você se diferencie dos demais, né? Porque, claro, o mercado sempre vai precisar de estilista, sempre vai precisar de estilista. Só que a oferta é muito grande. E todo mundo quer ser estilista, todo mundo quer ser famoso e todo mundo quer desfilar no São Paulo Fashion Week, que é legítimo, né? Que é legítimo. Mas o que quer dizer? Como que a gente vai fazer uma horta de estilistas e reduzindo cada vez mais a formação de modelistas, de pilotistas e alfaiates que já entraram em extinção, né? Então, se é alguma coisa que você fala assim, olha, onde que está a grande história, é do se fazer, é do saber fazer. A gente está vendo uma retomada nessa direção. Cada vez mais, isso é um movimento que já tinha começado lá fora no final da década passada, pequenos ateliês com pouquíssimas pessoas fazendo. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho uma amiga belga que está de férias agora no Brasil, e ela trabalha com uma grande estilista belga que exporta para o mundo inteiro, e a estrutura dela
3 modelistas, 2 cortadores e 4 pilotistas. E 1 estilista. Né? E ela produz, evidentemente, produz em Portugal. Ali ela faz o protótipo e ela produz em Portugal, ela produz no leste europeu, ela produz o tricô na China, por exemplo. Né? Então a gente vai estar vendo cada vez mais essa volta dessa estrutura de ateliê. Porque a única forma de você fazer frente a esse produto do fast fashion é você trazer um produto que resgate aquela coisa que o tempo perdeu, que é uma roupa de qualidade, com um acabamento primoroso. A gente já vê isso como um novo luxo despontando aí. Tem uma aqui na frente. Eu queria avisar todo mundo que daqui a alguns dias esse programa está no YouTube do Sempre um Papo, quem quiser rever, tá bom? E já falar que daqui a pouco a gente vai começar a recolher as fichinhas para fazer o sorteio, então quem não preencheu ainda. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, meu bem. Eu sou a Marina, eu sou estilista por formação e sempre trabalhei no desenvolvimento de produto, no chão de fábrica ali. E hoje eu faço mestrado na USP, em moda. E a minha pergunta, assim, sempre que foi quando eu desenhava, eu falava, mas será que isso aqui é criativo? Mas será que isso aqui é inovador? Porque a gente sempre fica, né, todo o mercado te pede isso, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador. E essa é a minha pergunta para você. Outro dia eu te fiz uma pergunta numa outra palestra, você respondeu para mim o que é um produto criativo. Agora eu pergunto para você, o que é um produto inovador? Bom, tem várias formas e tem que você pode chamar de inovação. Tá? Eu acho que depende do contexto em que esse produto está inserido. Né? Então, um produto inovador hoje aqui, por exemplo, em São Paulo, com essa crise hídrica, é um produto que responda de alguma forma a essa questão. Né? Mas tem estados em que essa não está passando por esse mesmo problema. Os problemas são outros. Né? Eu venho trabalhando com o fio da Rodia, que é para mim uma revolução em inovação do vestuário, que é o Sou Eco, né? Um fio, tecnologia 100% brasileira, em que, falando de forma clara para todo mundo entender, por 20 anos eles estudaram o paladar dos micro-organismos do lixão. E aí criaram um filamento, e hoje uma blusa, um vestido, uma peça feita por essa malha, ela que normalmente na poliamida comum se levaria 40 anos no aterro sanitário, com esse fio da Sou Eco, em 3 anos ela já não existe mais, porque os bichinhos vão adorar comer isso. Né? Então, quer dizer, é uma inovação, uma tecnologia que você não vê. Se você não explica, se você não sabe, você coloca uma do lado da outra, é quase que a mesma coisa. Né? Uma outra forma, inovação, estabelecer diálogo, trazer memória, humanizar processos. Né? No momento que a gente está vivendo também, humanizar processos da feitura desse produto também é algo inovador, porque é a falta. Né? Então a inovação sempre vai ser algo que vem em direção à falta daquilo naquele tempo. Nós temos mais quantas perguntas? 4, né? Vamos ser 4 então para encerrar. Eu vou pedir quem já está preenchendo a fichinha para facilitar, já ir passando um para o outro, para o Leandro recolher tudo ali. Qual que é o próximo? Você, boa noite. Boa noite. Oi, Ronaldo. Bem, meu nome é Betina. A minha pergunta é a seguinte, eu sou apaixonada por alfaiataria e eu já trabalhei em marcas masculinas, infelizmente também tinha de fábrica, eu digo infelizmente pelas cabeças, porque infelizmente eu ouvi que hoje estilista não tem mais que criar, tem que ser robô. E eu vivi no chão de fábrica com os alfaiates e foi a melhor experiência da minha vida, porque realmente lá eu pude aprender. E meu sonho é ter um ateliê e ser um alfaiate. Eu queria saber a sua opinião para o slow fashion de hoje. Se ainda tem chance ou se não tem mais... Claro que tem, eu falei anteriormente aqui. Eu vou te falar, eu tenho um irmão, que ele é 1 ano e meio mais novo, que eu chegou a desfilar no São Paulo Fashion Week, fazia moda masculina e tal, e o que ele sempre gostou e investiu foi a história da alfaiataria. Hoje ele faz um ateliê sob medida, né, que chama, esqueci,
Deus, ele me xinga tanto de eu esquecer esse nome. Sei lá, mas é uma coisa de moço, eu não digo. Mas é roupa masculina. Então ele fala, só roupa masculina, que é a pessoa que hoje, assim, você entra na Zara, tem aquele tanto de terno. Aí você vai comprar sempre o armário vai comprida, um ombro gigantesco. Então esse luxo de eu fazer o terno sob medida, no momento em que os alfaiates estão se extinguindo, virou um novo luxo. Entendeu? E sempre vai ter mercado para isso. Ele trabalha muito e o que não falta é cliente. Próximo. Oi, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Meu nome é Arabelle, não tenho nada de moda. E eu sou contadora de história, na verdade. Mas a minha pergunta é assim, eu nunca me interessei muito por moda. E eu me interessei no momento assim, eu olhei e falei, nossa, parece um teatro, né? Você olha assim, nas roupas, mas ok, passou. E um dia eu estava assistindo uma cultura e eu vi passar um programa seu e o desfile do Guimarães. E aí eu chorei. E aí eu entendi que aquilo me acessou para um outro campo que não tinha nada a ver com moda. Então minha pergunta é, como o seu criativo se manifesta para você em cada um desses trabalhos, por exemplo, quando você fala de cidade, de concreto, né? E quando você fala da poesia do Guimarães. Como o seu criativo te acessa e como você acessa esse criativo e como ele te transforma? Deixa eu te contar, meu anjo. Quando eu fui estudar em Nova York, na Parsons, eu não conhecia nada de nada, assim, não sabia quem era estilista, não sabia quase nada. E eu estava andando no Sorro e de repente eu deparei com uma loja que parecia uma galeria de arte, era um caixote de vidro, com um monte de manequim transparente pendurado. Depois isso até chegou por aqui, mas naquela época era muita novidade, com um fio transparente, ele era mais ou menos uns 15 centímetros do chão, todos vestidos, e a porta era uma portinha de lado, assim. Então quando você abria essa porta por dentro, você tinha que nadar no meio desses manequins, tocando na roupa, para poder chegar até o interior da loja. Quer dizer, eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. E a loja era toda feita, ela era toda de concreto, de inox e verde água. E tinha uma escadaria que se ia para a parte de baixo, que as soleiras, os degraus eram gastos como as soleiras das igrejas de Minas, revelando terracota. Então aquele ponto de laranja era a coisa mais emocionante. Mas mais emocionante mesmo é o que tocava na loja. Porque estava tocando a Dalva Oliveira, cantando Bandeira Branca, As Pastorinhas, enfim. Eu parei, eu vim aqui, quer dizer, lembrei da Dalva Oliveira, minha mãe cantava Dalva Oliveira, naquela coisa que era aquelas roupas, que roupas eram aquelas primeiras esculturas, e quando eu assustei, eu não lembro de mais nada, eu não tinha sentado no trânsito, eu estava sentado do outro lado da rua, na calçada, chorando. Isso, eu estou chorando por causa de roupa. E era a loja da Candregação, né, da loja da Cubo. Até hoje é uma coisa que me emociona muito. É um dos japoneses que junto ao Yamamoto e Semiaki e Kenzo revelaram para o Ocidente o novo Japão. A toa foi investido pelo governo japonês no início dos anos 70, no início dos anos 80, os desfiles desses estilistas em Paris. E isso reverteu para a imagem de todo o país. Então, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é você entender o seu ofício, não vou falar a criação e tal, isso pode parecer meio pernóstico, mas o seu ofício mesmo, ou muito mais do que algo que te dê sustento, mas algo que funcione como a sua lente para enxergar e revelar o mundo, a sua visão desse mundo. Então, pensando assim, você se torna apto a falar de qualquer coisa, de olhar para qualquer coisa, de sair sim do sertão de Guimarães Rosa, cair no agreste do semiárido do Graciliano Ramos, mas voltar para Berrini, em São Paulo, para a verticalização da praia de Viagem em Iracema, da Fortaleza, de questões contemporâneas, mas em todas elas, para mim tem uma coisa, que
Tá, a moda, vamos lá, ok. Eu queria falar moda, mas eu acho que é até mais amplo, que outras profissões aí. Que o desafio é você enxergar a poesia no meio do caos. Porque você simplesmente criticar, malhar, jogar pedra, é uma coisa que é relativamente fácil. Agora você enxergar a poesia, pegar o outro pela mão, levar pela mão, né? Aí isso é uma coisa que eu gosto de exercitar bastante. Eu gosto de fazer como eu gostaria que fizessem comigo e que muita gente faça. Boa noite. Boa noite, onde estamos? Boa noite. Boa noite, meu nome é Rinaldo. Eu, como uma colega, também sou invasor aqui. Eu sou escritor também. Não tenho nada de moda. Não, ninguém aqui tem não. Nós entendemos nada de moda, vamos lá. Eu vim aqui exatamente atraído pela literatura do seu livro, da sua história. Eu folheei o livro lá fora, gostei muito da gravação, do desenho, da ilustração, do conteúdo literário dele. E gostei da sua fala filosófica com relação à moda. Então, da sua história, lá do começo da loja de tecidos, o que veio primeiro? O seu senso literário, o seu gosto literário ou a moda? O que um influenciou o outro? A moda na minha vida é detalhe. Tá? Hoje eu tenho plena convicção que o que eu faço com a moda como ofício, eu faria em qualquer outro. Tá? Eu acho que tem uma coisa que é maior, que é você entender o que é primeiro, é a sua visão de mundo e a sua leitura e escrita que você faz dele. Eu quase que fui pela moda por susto, né? Mas eu poderia ter sido um arquiteto, eu poderia ter sido um artista plástico, eu poderia ter sido um cozinheiro, né? E então eu acho que é muito importante você entender o que é essa espinha dorsal, né? E isso vem muito da formação, né? Então quando eu falo desse Brasil em que eu fui educado, que era uma escola pública de qualidade, a alfabetização com clássicos da literatura brasileira, né? Isso vai te dando repertório. Então esse repertório, ele, de certa forma, quando eu trouxe isso para a moda, isso me fascinou. Né? E claro, tem fascínio pela moda, senão eu já tinha saído fora há muito tempo. Mas eu também não morro por ela. Se amanhã eu falar, vou parar de mexer com isso, eu paro de mexer com isso. Né? Mas eu vou fazer outras coisas, me alimentando do que me realmente me dá algo mais, né? Nesse sentido. Mas tem uma coisa também que é fascinante, e isso é onde a moda, eu acho que cruza com a literatura. Dois pontos, além da moda como uma interpretação de um contexto e uma escrita pessoal, né, de cada um, ela dá para as pessoas a condição da construção, desconstrução do personagem diário. Né, e isso nós utilizamos muito pouco no Brasil, né, porque demanda cultura para você entender a importância da superficialidade. Né? E isso nós ainda não entendemos. Mas tem um fascínio pela moda. Não é à toa que moda e futebol são os dois vetores que detêm a mídia espontânea mais poderosa que move a economia desse país. Ronaldo, muito obrigada pela presença. Obrigado mesmo. Obrigada. Ele vai autografar lá fora, quem quiser, né? Comprar o livro lá dentro. Eu já convido